Acerca da segunda volta de Jesus. Antes mesmo de Jesus nascer em Belém, antes mesmo dele andar pelas ruas empoeiradas da Palestina antiga, lá de Jerusalém, da Judéia, ele já havia sido anunciado como o Rei glorioso que voltaria. E foi o que Daniel registrou. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2. Por isso nos dá certeza e ajuda-nos a afirmar a nossa fé, depositar a nossa fé nessa bendita esperança. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos estudar, como eu falei para vocês, sobre Daniel e a volta de Jesus. Esse é o rei Nabucodonosor, claro, ali é uma ilustração. E ele está ali no seu leito, dormindo à noite, no palácio real, na sua câmara real. E logicamente, ao repousar, como todos nós, eles têm um sonho. Ontem eu fiquei surpreendido, porque os meus filhos fizeram uma pesquisa e eu achei interessante. O Marcos e o Nicolas. O Marcos de 11 anos e o Nicolas. Eles fizeram uma pesquisa e o Nicolas, o menor de 7 anos, veio me contar o resultado da pesquisa dele. Ele falou assim: papai, você sabia que todos nós sonhamos à noite? Eu falei: sei, sabia. Eu falei: bom, isso aí é óbvio, né? Todo mundo sonha à noite. E você sabia que nós temos em média, aí eu falei: olha, nós temos em média 7 sonhos todas as noites. Em média nós sonhamos todas as noites. E aí ele disse assim: isso indica, papai, que na verdade os sonhos não são rápidos não, eles são um pouquinho demorados. E aí a pergunta óbvia foi: e por que a gente não lembra de todos esses sonhos que a gente tem? E aí ele diz assim: é que a pesquisa que eu fiz, papai, diz o seguinte, que depois de 10 minutos que você já acordou, você esquece 90% do sonho que você teve à noite. Aí eu falei: então está explicado por que eu não consigo lembrar de todos os sonhos. E tem alguns sonhos que eu gosto tanto de sonhar, né? Aqueles sonhos gostosos, aqueles sonhos coloridos. E ele falou assim: papai, o senhor sonha colorido ou preto e branco? Aí falou: olha, eu geralmente sonho colorido. Mas é porque tem gente que sonhava preto e branco, inclusive antes da década de 50, de 60, que a televisão era preto e branco. Eu falei: olha, que coisa incrível, né? Não havia televisão colorida, as pessoas sonhavam em preto e branco. Quer dizer, a influência da mídia sobre a mente das pessoas. E eu achei incrível essa pesquisa que ele me fez. E semelhantemente a mim e a você, Nabucodonosor também sonhava, embora ele fosse um rei. E ele teve um sonho, e esse sonho deixou ele muito encucado. Porque o relato bíblico diz que o rei queria saber o significado daquele sonho, porque ele não lembrava dos detalhes. Alguns especialistas dizem assim: Nabucodonosor lembrou do sonho sim, mas ele não queria contar para os especialistas ali da corte, que eram esses dali que estão enumerados: os magos, os astrólogos, os médiuns e os caldeus, que eram cientistas. Então, ali na corte real, em Babilônia, havia especialistas que estudavam, por exemplo, os astrólogos, estudavam os astros, os médiuns, os magos. Eles tinham as suas maneiras de chegarem a algumas conclusões e de interpretar sonhos. Só que ele falou: eu não vou contar o sonho. Alguns especialistas da teologia dizem: não vou contar o sonho para eles, porque aí vai ser fácil. Se eu contar o sonho, eles vão dar qualquer interpretação e fica por isso mesmo. Outros dizem que não, ele lembrava do sonho, que era um sonho importante, mas que não tinha os detalhes, e ele queria saber os detalhes desse sonho e qual o significado. Porque quando um rei, especialmente um rei de Babilônia, tinha um sonho, quando Nabucodonosor teve um sonho, ele ficou muito preocupado pelo seguinte: será que os deuses, veja, ele era um rei pagão, será que os deuses estão mandando algum recado para mim e para o meu império? A intenção de Nabucodonosor era que Babilônia, o grande e poderoso reino que ele havia fundado e estabelecido, durasse 1000 anos. Pelo menos 1000 anos. Essa era a sua intenção. Claro que ele não viveria esses 1000 anos, mas a ideia é que os seus sucessores, os seus filhos e filhos dos seus filhos, pudessem então reinar com Babilônia, dominando o mundo inteiro durante 1000 anos. E parecia que realmente seria essa a realidade para o mundo inteiro, porque Babilônia era um reino poderosíssimo, eles tinham ouro em abundância, os grandes astrólogos e magos e reis
viviam lá e estabeleciam ali a sua, logicamente, a sua sede de estudos. E ele então, ao ter o sonho, ele agora queria saber qual era o significado daquele sonho e que sonho era aquele. Nós tivemos um probleminha ali no som, já está voltando, né? Então veja, como ele chamou os magos, agora os encantadores, os sábios de Babilônia, disseram o seguinte: ó rei, vive eternamente. Se o Senhor falar para nós o sonho, que sonho o Senhor teve, nós diremos, nós falaremos qual o significado dele. Aí Nabucodonosor disse: não, eu quero que vocês me digam o sonho e o que ele significa. E ele ficou tão indignado que ele então deu uma ordem: falou, olha, esses magos, esses astrólogos, na verdade não sabem de nada, vou mandar matar todo mundo. E ele deu uma ordem para que todos aqueles sábios e encantadores fossem mortos, fossem levados à pena de morte. E estava ali, entre aqueles homens sábios, aqueles estudiosos, o nosso amigo Daniel e os seus 3 companheiros. O profeta Daniel, que na época era um jovenzinho, um garoto aí entre os seus 17 e 18 anos de idade, muito sábio. Capítulo 1, se você ler, você verá como foi que eles se destacaram, qual a motivação, qual a razão da sua sabedoria em relação aos outros grandes magos da corte. Isso está tudo no capítulo 1. Nós estamos hoje estudando o capítulo 2, e eu estou dando aqui um resumo, para que nós não percamos muito tempo, o tempo não dá para ler todo o capítulo. Então, eu estou resumindo com as minhas palavras o que está registrado no capítulo 2, e você pode ler a seguir, se você quiser. E quando essa ordem veio, o chefe ali da guarda real, que foi responsabilizado para colocar diante dos magos essa triste notícia que eles morreriam, e ele foi até Daniel e disse: olha, você, Daniel, também vai morrer junto com seus companheiros, porque o rei ficou muito indignado, porque os magos, os astrólogos, Daniel não era nem mago nem astrólogo, ele era um dos sábios, que estava ali no meio daqueles caldeus, mas ele não era logicamente, daqueles magos ou sábios, nem ele nem seus amigos, mas eles eram destacados, porque eles eram cativos de Israel, e eles já estavam naquela altura sendo conhecidos como alguém, como pessoas, principalmente Daniel, que devotava a sua fé ao único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E quando o chefe da guarda real chegou com essa notícia, Daniel fez um pedido, disse: olha, me coloque diante da presença do rei, porque eu conheço o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, e Ele há de nos ajudar. Não faça com que essa ordem do rei se cumpra ainda, antes que eu tenha uma audiência com o rei. E assim aconteceu. Lá, Daniel foi, logicamente, diante do rei, e ele pediu um prazo para que ele pudesse ter, logicamente, a solução vinda do céu. E no capítulo 2, aí você já abriu o capítulo 2 de Daniel, nós lemos no verso 19. Quem quiser ler e acompanhar ali na tela, pode acompanhar. Agora leia o verso 19. Vamos ler o verso 19, o que diz o versículo 19 do capítulo 2 de Daniel. Diz o seguinte: então foi revelado um mistério a Daniel. Numa visão de noite, Daniel bendisse o Deus do céu. Então veja, Daniel também teve uma visão à noite, através de um sonho, e o mesmo sonho que Nabucodonosor havia sonhado, Daniel também teve o mesmo sonho. E como é que nós sabemos que o mesmo sonho que Nabucodonosor teve foi o sonho que Daniel teve? Ora, porque o próprio rei Nabucodonosor confessou e ficou admirado, porque diferente dos magos e dos astrólogos, Daniel não pediu para que ele contasse o sonho. Ele apenas pediu que desse um prazo, porque ele buscaria no Deus do céu Todo-Poderoso a solução para aquele enigma, para aquela inquietação do rei. E quando Daniel volta e traz então a solução do sonho, e aí nós vamos ver a seguir o que acontece quando ele vem diante do rei. E ele diz assim, vamos acompanhar o texto ali, deixe a sua Bíblia aberta em Daniel 2. Nós vamos voltar a ler alguns textos ainda ali, mas vamos acompanhar agora na tela. E eu gostaria que você lesse comigo, vamos ler juntos? Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus,
para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Pode ler. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E nós aprendemos ontem que esse Deus que conhece o que está escondido e sabe todas as coisas, esse Deus, ele se revela a nós. E à medida que ele se revela a nós, nós começamos a conhecer o caráter desse Deus. E foi o que aconteceu com Daniel. Ele agora recebe uma revelação especial de Deus e ele registra isso para nós, porque essa revelação tinha a ver conosco também, não apenas ao rei Nabucodonosor. Pode passar o próximo aí. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos. Daniel 2, 20 a 23. Essa foi a oração que Daniel fez. E aí a oração faz a diferença. E eu quero, logicamente, abrir um parênteses muito importante aqui para você. Talvez nessa noite, alguém que está aqui no auditório me ouvindo, ou alguém que está passando nesse momento aí na rua, que está ouvindo, vindo de um sistema de som, do salão de uma igreja, alguém falar que a oração faz a diferença. E sabe, a diferença da oração está no seguinte fato, que não é o poder de quem ora, não é, o poder não está em quem ora, a diferença não está em quem ora, mas em quem ouve a oração. O poder da oração não está naquele que ora, mas naquele que ouve a oração. Por isso você pode orar e pode pedir a oração sincera, a oração da fé. Ela abre as janelas do céu e Deus nos ouve. E muitos dizem assim: quando nós oramos, Deus desce a nós. Mas há uma escritora que eu admiro e gosto de ler muitos seus escritos. E um dos primeiros livros que eu li dessa escritora, Ellen White, Caminho a Cristo, ela diz o seguinte: que quando nós oramos, não é o céu que desce a nós, nós é que subimos à sala de audiência do divino, do nosso santo e divino Deus, e ali comparecemos diante da sala do trono divino. Olha que coisa maravilhosa. Através da fé nós nos tornamos ousados e entramos na sala da audiência de Deus através da oração. Por isso que a oração faz a diferença. E é por isso que você que está me ouvindo aí fora, ou vocês que estão me ouvindo aqui dentro, você tem uma questão a resolver, um problema insolúvel, algo que está inquietando o teu coração, que está te afligindo, algo que está abalando a sua fé, algo que está abalando o teu relacionamento conjugal, algo que está abalando a sua vida profissional. Faça uma oração sincera a Deus. Você pode começar a orar hoje, agora, colocar a sua mente em fé diante de Deus, e Ele trará uma solução para você. Foi o que Daniel nos deixa como primeira grande lição do capítulo 2. A oração fez a diferença. E como fez a diferença para Daniel e para Nabucodonosor? Você e eu também temos à nossa disposição a mesma arma, a mesma possibilidade, e podemos ir ainda em tempo oportuno, que se chama hoje, e nos colocarmos diante de Deus para que Ele possa trazer a solução para esse problema insolúvel. Fechando esse parênteses importante, nós vamos então agora ver qual foi logicamente, a revelação. Ali está Daniel diante de Nabucodonosor, e ao fundo você vê uma grande estátua. E quando Daniel apresenta para o rei Nabucodonosor que o que ele havia sonhado era uma figura humana, Nabucodonosor ficou muito admirado. Sabe por quê? Porque naquela época as pessoas tinham a seguinte crença. Eles acreditavam o seguinte: que quando você sonhava com uma figura humana, quando no seu sonho aparecia uma figura humana, os deuses estavam enviando uma mensagem para você acerca do futuro da história da humanidade. Olha que interessante. E isso para um rei era tremendo, porque ele, como o grande imperador, pra você ter uma ideia, a Babilônia era a grande potência mundial da época. Se fosse nos tempos de hoje, era tão poderosa, se não fosse mais do que os Estados Unidos da época. Nabucodonosor era o Barack Obama da época, com aqueles
jardins suspensos, suntuosos.